Novamente, shalom no seu coração, bem-vindos a mais um Revocional. Que alegria ter você aqui, começando o dia mergulhando na palavra com todo o gás, com toda a felicidade que só o Espírito Santo nos dá. Caso você tenha amanhecido assim, Thiago, amanhecido uma vibe diferente, tô aqui mal, dormi mal, acordei mal, fica tranquilo, nós vamos ler a palavra rapidinho, nós vamos meditar na palavra, que isso vai fortalecer o seu espírito e ao final nós vamos orar juntos, tá bom? Te convido a desde já deixar o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, vai ser bênção em nome de Jesus. E também, caso você não seja inscrito em nosso canal, se inscreve. Lembrando que hoje e toda quinta-feira às 19 horas nós temos uma mentoria ao vivo pelo Zoom, exclusiva para quem está cadastrado na nossa imersão. Pastor Diogo faz essa mentoria. É muito bom, gente. É lá que a gente aprofunda conceitos muito preciosos. A gente estende um pouco mais e também permite a participação em áudio e vídeo das pessoas que estão na imersão. Se você quer participar, clica no botão que está abaixo desse vídeo por nome Seja Membro ou vem para nós, ou clica no primeiro link da descrição. Tem duas opções, tá? Você está no computador, aparece o botão Seja Membro. Se você está no celular, alguns dispositivos não aparecem, então você vai lá no primeiro link da descrição. Um salve especial para todo mundo que está no chat, e eu quero inclusive fazer uma pesquisa bem rápida. E coloca no chat através de que dispositivo você assiste o nosso Revocional. Se é computador, se é televisão, se é celular, se é tablet, tá? Por qual dispositivo você costuma assistir. Não necessariamente o que você está assistindo agora, mas o que você costuma, né? Tem pessoas que costumam no celular, mas pode hoje estar no computador por uma ocasião. Então, assim, você coloca celular. Deixa eu ver uma pesquisa bem rápida aqui no chat e tomarmos nota, né, desse tempo tão precioso. Gente, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 ao 5, nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Isso aqui vai mexer com você hoje, vai sacudir você hoje. Eu desejo que o Espírito Santo toque fogo no seu coração, incendeie a sua fé, desperte para aquilo que nós vamos falar aqui nesse momento. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Vem com a gente no chat, comentando, participando. Isso é bênção. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Isso aqui, para quem não sabe, 1 Coríntios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, bastante atenção agora no versículo 4, isso aqui vai ser o fundamento do que nós vamos compartilhar. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Em algumas versões vai estar escrito, não consistiu em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, Espírito com letra maiúscula, ou seja, está falando do Espírito de Deus, demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, gente, deixa eu contextualizar esse trecho aqui para você entender o que Paulo estava falando. Essa é uma carta aos Coríntios, ou seja, a igreja que ficava na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade grega, tá? E na Grécia existia um grupo chamado de sofistas. Quem está no chat aqui, quem já ouviu a expressão sofisma? Quem está no chat aí e já ouviu a expressão, e nunca ouviu a expressão sofisma, não sabe o que significa? Vou até explicar para poder nivelar, talvez alguém não saiba o que significa sofisma. As pessoas costumam falar assim, um sofisma é uma meia-verdade, né? Algo que parece verdade, mas não é. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Os sofistas,
era um grupo de pessoas que ficaram muito conhecidos na Grécia pelo seguinte. Gente, hoje a gente tem aqui celular, por exemplo, estou transmitindo agora de um celular para você. Você está me assistindo de um computador, de uma televisão, de um celular, de um tablet. Às vezes eu transmito também do computador, mas hoje a gente tem redes sociais, né? A gente tem videogames, a gente tem diversos entretenimentos eletrônicos, tem muitos esportes para nós praticarmos, para nós acompanharmos. A gente tem muita opção de lazer hoje em dia. Antigamente não era assim. Antigamente não tinha esses meios eletrônicos, não tinham tantos livros disponíveis. Então um dos grandes hobbies na cultura grega era as pessoas irem para as praças, se reunirem e assistirem discursos, tá? Irem para as praças, se reunirem e assistirem discursos. Isso pode parecer uma coisa muito arcaica, muito antiga, mas aqui no Brasil, por exemplo, um homem que ficou muito conhecido na história do Brasil que fazia muito isso era Rui Barbosa. Doutor Rui Barbosa, um dos maiores juristas do Brasil e do mundo na história do direito moderno. Ele tinha esse costume de de falar ao ar livre, né? E de argumentar ao ar livre, conversar ao ar livre. Então esse era um grande hobby lá na Grécia. Então, as pessoas saíam de casa, se reuniam nas praças e viam os grandes discursadores, né? Os grandes argumentadores debaterem, declamarem na praça. E os sofistas eram um grupo que ficou conhecido pelo seguinte: eles argumentavam tão bem, tão bem, tão bem, que mesmo que eles não defendessem a verdade, eles conseguiam ganhar um debate. Eles argumentavam tão bem que às vezes eles não tinham razão, mas eram tão inteligentes ao falar. Você conhece alguém assim? Alguém que é tão inteligente, né, que você sabe que a pessoa está errada, mas ela é tão inteligente que você não consegue ganhar um debate dela. Tem algumas pessoas que são assim, né? E os sofistas eram esse grupo. Então, um sofisma não quer dizer necessariamente uma meia-verdade. A gente que traduz, né, que resume aqui no Brasil é isso. Mas esses eram os sofistas. E essa era a cultura grega. Paulo está falando para essas pessoas pelo seguinte: Paulo chega na Grécia, Paulo chega em Corinto e Paulo começa a anunciar o evangelho. E aí Deus começa a utilizar a pregação de Paulo para salvar pessoas. As pessoas começam a ser salvas. A pessoa começa a aceitar Jesus. Todo mundo se convertendo, se convertendo, se convertendo. Então, naquele momento, o que as pessoas começaram a pensar? Opa, Paulo é um grande sofista, porque ele tem uma grande argumentação que convence as pessoas, né? Ele começava a conversar com outros argumentadores e todo mundo se convertia. Ele chamava a atenção, o evangelho ia crescendo e as pessoas começaram a elogiar. Cara, você é um bom argumentador, você é um bom pregador, você fala bem, você fala bonito. Então, o apóstolo Paulo, ele se vê inclinado à necessidade de falar: olha, esse convencimento que você está tendo no coração não é porque eu falo bonito. A minha pregação não consistiu apenas numa argumentação bonita. O seu coração não está não está queimando porque eu falo bem. O seu coração não está queimando porque o meu timbre é bonito, porque minha voz é bonita. O seu coração está queimando porque essa é uma manifestação do Espírito de Deus te convencendo daquilo que eu estou anunciando. Isso é muito forte. Por quê? Muitas pessoas deixam de falar de Jesus porque acham: eu não sou bom em falar, eu não sou bom em argumentar, eu não tenho talento para isso. Mas, na verdade, eu quero te encorajar a você ser um mensageiro de Deus, porque você carrega o poder do Evangelho de Deus. E quando você comunica o Evangelho de Deus, esse poder que está em você é transmitido para outra pessoa e o Espírito Santo usa a sua vida para impactar essas pessoas. Isso também nos traz uma outra necessidade. Porque eu penso, gente, que assim, a teologia ela é muito importante, tá? O estudo literário ele é muito importante. Mergulhar no conhecimento bíblico é extremamente importante. Não tem uma gota de crítica contra isso aqui. Estou criticando em nada isso aqui. Mas isso não é suficiente. Como assim, Thiago, não é suficiente? Deixa eu te explicar. Eu penso
que não tem nenhum crente que pregue melhor do que o diabo. Não tem nenhum crente que pregue melhor do que o diabo. Tchau, que loucura é essa? Vem comigo lá para a tentação de Cristo. Quando o diabo foi tentar Cristo, o que foi que ele utilizou? A palavra, né? Está escrito. Nem só de... se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Está escrito. Se você se lançar daqui, os anjos vão te socorrer. Está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus teve que combater o está escrito com está escrito. Era um duelo teológico ali, né? Então, assim, provavelmente você não vai conhecer tanta teologia quanto o capiroto conhece. Você não vai conhecer tanto. Ele conhece mais do que você. Mas você tem uma coisa que ele não tem. É o Espírito Santo de Deus. E é isso que faz total diferença. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele está dando aqui, gente, um insight que pode mudar a sua vida. Quando você é cheio do Espírito Santo e cheio do poder do Espírito Santo, o evangelho que você carrega começa a causar impacto nas pessoas que ouvem, nas pessoas que estão ao seu redor. Eu lembro de um culto que nós fizemos certa vez. Eu era um adolescente, nós fizemos lá no interior, tinha muito costume de culto nas casas, né? E não é como, por exemplo, os grupos de comunhão que a gente tem na Lírio Armação, ou as células que a gente vê aqui. Os cultos nas casas, lá no interior e na minha época de adolescente, eram assim cultos esporádicos e normalmente cultos evangelísticos, né? Vamos fazer um culto na casa de fulano. A gente começava falando de Jesus, a pessoa falando. De repente a pessoa abria a casa dela para fazer um culto na casa dela, a pregar para a família dela, uma coisa assim esporádica, né? Então eu lembro que nesses cultos acontecia muito assim, de uma pessoa na casa crer em Deus e todo o restante não crer, e muitos até odiarem o evangelho. Eu não gosto de crente aqui em casa e tal, não sei o quê. Então era um ambiente assim muito desafiador. Eu lembro que cheguei num lugar, rapaz, uma pessoa estava com muita raiva, muita fúria de crente. Na verdade, naquele momento ali eu discerni que não era algo só natural, se é que você me entende, né? Tinha algo sobrenatural por trás ali, que não era um sobrenatural bom, era um sobrenatural ruim. Era algo pesado. E aí, naquele momento, uma pessoa começou a querer argumentar com aquela pessoa que estava encapetada, estava endemoniada. E começou a querer argumentar. Eu falei, fulano, você não vai argumentar com... Você não vai expulsar demônio com argumento, né? Você não vai argumentar com um cara que está possesso. A pessoa está possessa. Você não está percebendo que a pessoa está possessa? E aí a pessoa, poxa, eu não percebi. Naquele momento, o que a gente precisava não era de uma argumentação. A gente precisava de uma manifestação do poder de Deus, né? Aí a gente começou o culto doméstico, o culto nas casas assim, começava normalmente com uma oração, um louvor, né? Depois uma palavra bem rápida, algo bem dinâmico, assim, 30 minutos, 1 hora no máximo. E aí eu falei assim, gente, eu sinto Deus. Nós começamos vamos cantar um louvor aqui. Aí eu já discernindo que a coisa espiritual era pesada, né? Não era na argumentação humana. Eu tô segurando algumas palavras aqui, gente, porque infelizmente as redes sociais, inclusive essa rede que a gente está transmitindo, elas têm bloqueado muito conteúdo que eles consideram pesado. Mas vocês estão entendendo aqui o que eu tô falando, né? Quem está entendendo, diga amém. Aí no chat. É possessão que eu tô falando. E aí eu falei assim, eu sinto de Deus, nós vamos cantar um louvor aqui, gente. E aí eu puxei aquele louvor assim, ó. Assim, ó. O Espírito de Deus está aqui. Linda essa canção, né? Operando em nossos corações. E aí a atmosfera começou a mudar naquele lugar. Incrível isso. A atmosfera começou a mudar naquele lugar. E continuei trazendo sua vida e poder. Perceba que essa é uma canção que é uma declaração profética, né? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Aí a canção continua.
ministrando sua graça e amor. Aí tem essa parte aqui, ó, que eu só cantei essa canção por causa dessa parte aqui, ó. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Jesus Cristo. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Gente, quando entrou nessa parte aqui, ó, os feridos e doentes são sarados, né? Os cativos e oprimidos livres são. Quando entrou nessa parte aqui, a pessoa que estava daquele jeito, ela começou a derramar lágrimas. Lágrimas. Daqui a pouco ela começou a chorar cada vez mais alto. Daqui a pouco ela clamava chorando. Ela urrava chorando. Ela passou a estar desesperada pela presença de Deus. Algo começou a acontecer ali que não tinha nada a ver com minha argumentação. Não tinha nada a ver com minha argumentação. Tá bom? Então, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que é impossível você ter uma pregação de impacto, você ter um evangelho que transforma sem a presença de Deus, sem o poder do Espírito de Deus. E eu quero, através dessa plataforma, nesse momento, te convidar a você ter uma experiência real com o Espírito de Deus. Se você se apoia na sua argumentação, o máximo que você vai conseguir é as palminhas das pessoas. Oh, que bom, você fala bonitinho, viu? Olha a sua frasezinha bonita ali, gostei daquela sua frase. Mas não mexe no coração. Quando você é tocado pelo Espírito de Deus, gente, isso aqui é muito sério. Quando você é tocado pelo Espírito de Deus, aquilo fica remoendo dentro de você de uma forma muito profunda. Porque é um trabalhar que não vem de mãos humanas. Quantas vezes eu tive o privilégio, pela misericórdia de Deus, e a pessoa fala assim: Thiago, a palavra que você ministrou hoje foi toda para mim. Aí chega outra pessoa e fala: a palavra que você ministrou hoje foi toda para mim também. Aí outra pessoa fala: a palavra que você ministrou hoje parecia que você sabia de tudo que estava acontecendo comigo. E eu não sabia de nada. Mas o poder do Espírito de Deus pega uma palavra e fala com cada um de forma diferente, de forma profunda. Da mesma forma que você está me vendo pela tela, mas eu não estou te vendo. Eu estou acompanhando algumas pessoas que estão no chat, mas eu não estou te vendo. Eu não conheço sua história, eu não conheço sua realidade, mas essa palavra está mexendo com você. Muitas vezes aqui, e é bênção, nós usamos o devocional para trazer uma palavra de consolo e uma palavra inspiracional. Porque, quando alguém está se afogando, você não vai ensinar alguém a nadar quando ela está se afogando. Às vezes alguém está se afogando, você fala: vou te ensinar a nadar agora. Não é hora de ensinar a nadar, é hora de salvar. Está se afogando, eu quero te salvar. Mas depois que eu te salvo, eu quero te ensinar a nadar para você não voltar a se afogar e para você ajudar outras pessoas que estão se afogando. Percebe? Então, hoje, Deus quer empoderar você para você ser alguém que carrega o poder de Deus. Para você ser alguém que carrega o poder de Deus. Não é problema nenhum você pedir oração. Eu quero que você peça oração. Eu quero orar por você. Eu vou orar por você. Mas eu oro profundamente. E eu desejo profundamente que você seja uma pessoa que vai passar a orar pelos outros. Uma pessoa que, além de pedir oração, você vai começar a perguntar: quem quer oração? Posso orar por você? Quero orar por você, sentir de Deus de orar por você. Você tem que transicionar, porque senão você fica obeso espiritualmente, só recebendo. Deus, ele quer te tirar do afogamento, mas ele também quer te ensinar a nadar e quer te empoderar para você ser um salva-vidas. E essa operação, ela não é algo que fica apenas no campo da mente, ela passa pela mente, ela permeia a mente. Mas é algo que vai mais fundo. Ei, gente, se o evangelho fosse dependente de uma boa argumentação, era só a gente chamar alguns bons argumentadores do Brasil,
Alguns que a gente precisaria nem um cara crer em Deus, a gente ensinaria o cara, você fala isso, 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 que você fala bonito. Quando você falar, a coisa vai acontecer. E não é assim, por quê? Porque é pelo poder do Espírito de Deus. Eu desejo muito que você entenda a chave que o apóstolo Paulo está dizendo. Talvez você tenha alguém na sua casa, você fala assim, Thiago, eu oro por tal pessoa em minha casa, por tal pessoa que é meu amigo, minha amiga, eu não consigo ver um operar, não consigo ver um agir. Isso aqui, na verdade, daria um outro devocional, né? Mas, dentre muitas coisas, eu quero te dar essa chave. Né? Para de procurar um novo argumento. Para de procurar um novo link. Olha, eu estou procurando um link para mandar para fulano. Link é bom, link é bênção, mas comece a clamar, Senhor, me enche do teu espírito, me enche do teu poder, me enche da tua capacitação, para que isso seja manifesto na hora que eu colocar para fora. Amém, gente? Quero te empoderar com essa palavra em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Pai, te sou grato por esse ensinamento. E minha oração, Deus, nessa manhã é muito simples. Muito simples. Que o Senhor possa empoderar cada pessoa que está assistindo aqui agora. Enchê-las do Espírito Santo, enchê-las do teu poder, enchê-las do teu fogo, para que elas possam salvar vidas, inspirar pessoas, transmitir a tua mensagem com graça e causar impacto onde elas estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Bom demais compartilhar essa palavra com você. Não se esquece, deixa um like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal. Hoje à noite tem mentoria exclusiva só para quem está no clube de membros. Então se inscreve no clube de membros, Imersão Renovamente. Botão Seja Membro abaixo do vídeo ou o primeiro link da descrição. Beijo grande, shalom no coração de vocês. Um salve especial para toda essa turma que está aí no chat. Obrigado por começar o dia conosco. Que Deus possa frutificar essa palavra na sua vida. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.